tudo bem? Começa agora o Sala Debate. 2015 foi marcado como um ano de graves denúncias de violações de direitos humanos, principalmente na área de segurança pública no Brasil. Não foram poucos os casos de homicídios cometidos pela polícia e uso desnecessário de força nas manifestações ocorridas em diferentes partes do país. Já a superlotação extrema, a tortura e a violência continuaram sendo problemas nas principais prisões brasileiras. De acordo com o informe 2015 da Anistia Internacional, nosso país tem avançado pouco na implementação da política internacional de direitos humanos. Nos últimos 10 anos, só no estado do Rio de Janeiro foram mais de 8.400 homicídios decorrentes de intervenção policial. Já em São Paulo, somente este ano foram cerca de 15 chacinas que resultaram na morte de mais de 62 pessoas. Essas são apenas algumas das razões que fazem o Brasil ter mais de 300 denúncias de violação de direitos humanos na OEA, a Organização dos Estados Americanos. O que fazer então nesse contexto para a segurança pública ser tratada efetivamente como um direito do cidadão? Porque o Brasil é um dos países que mais viola direitos humanos? Vamos começar esse debate recebendo a Renata Neder, ela que é assessora de direitos humanos da Anistia Internacional. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Zé, tudo bem? Conosco também o João Pedro Pádua, ele que é presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. João, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Você de casa é sempre nosso convidado, acesse aí as redes sociais. Na tela está o nosso perfil no Twitter, twitter.com/Canal Futura, o nosso perfil é o @Canal Futura. Facebook, participe com a gente, facebook.com/Canal Futura Oficial. Procure por este post do programa, envie sua pergunta, seu comentário. Participe também pelo WhatsApp, nosso número está aí na tela, é o 21 968 668 414, 968 668 414. Vamos começar a edição deste debate de hoje com uma reportagem para esclarecer um pouco mais o contexto do programa. Está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1992. É obrigação dos países prevenir, proteger, respeitar e garantir o direito à vida. Nesse sentido, o Estado deve adotar medidas eficazes de proteção, bem como assegurar que os agentes da segurança pública se comportem de acordo com os princípios internacionais sobre o uso da força. No entanto, apesar dos recentes avanços, como a criação da Comissão da Verdade, que trata dos crimes de violações de direitos humanos cometidos no período da ditadura militar, a segurança pública em nosso país está longe de garantir a proteção e o direito à vida. De acordo com o Mapa da Violência 2015, o Brasil é responsável por 10% dos homicídios cometidos no mundo. Por ano, mais de 56 mil pessoas são mortas. Só no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar tem usado a força letal de forma desproporcional. Entre 2005 e 2014, 5.132 pessoas foram mortas por policiais em serviço na capital fluminense. E, infelizmente, em 2015 não está sendo diferente. Casos recentes, como o de 5 jovens fuzilados dentro de um carro pela polícia no fim de novembro, e a morte do menino Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, durante uma ação policial na favela do Alemão, mostram que as execuções em operações da Polícia Militar fazem parte da rotina dos moradores das comunidades de baixa renda. As violações de direitos humanos em situações de protestos também estamparam as manchetes em 2015. Em abril, professores da Rede Pública Estadual do Paraná entraram em confronto com a Polícia Militar em Curitiba durante as manifestações contra as condições de ensino no estado. Mais de 213 pessoas ficaram feridas em 2 horas de conflito. A polícia utilizou bombas de gás lacrimogêneo e tiros de balas de borracha contra os professores. A violência e a repressão excessivas também foram utilizadas pela polícia contra os estudantes de São Paulo no início de dezembro. Os alunos da rede estadual foram às ruas protestar contra a reorganização escolar proposta pelo governo. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, disse que a função da Secretaria da Segurança Pública e da Polícia nesses acontecimentos é garantir que não haja dano ao patrimônio público. Já a situação dos presídios do país foi alvo de mais uma denúncia contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos,
que apresentou um dossiê que relata casos de violência, tortura e superlotação no Complexo do Curado, em Pernambuco, e a necessidade urgente de uma reforma que garanta o respeito aos direitos humanos e a ressocialização dos presos. Muito bem, Renata, queria começar com você, né? A gente mostrou aí nessa ampla reportagem a quantidade de episódios que aconteceram no Brasil no ano de 2015, relacionados a pessoas em unidades prisionais, professores, manifestações. Como é que você avalia a conduta do Estado brasileiro de um âmbito geral no relacionamento com essas dinâmicas que, de uns tempos para cá, ganharam novos contornos no Brasil? A gente vê que, na verdade, as forças do Estado, a polícia, as forças de segurança pública têm atuado de uma forma, no mínimo, inadequada, né? E, na verdade, não tem uma compreensão do que seria o seu papel durante uma manifestação, por exemplo, ou qual seria o seu papel na garantia da segurança pública, né? Essa declaração do secretário de Segurança Pública de São Paulo, que diz que o papel da polícia é garantir a segurança do patrimônio durante uma manifestação, é muito ilustrativa disso, né? O papel da polícia durante uma manifestação não é só esse. O papel da polícia é garantir que a manifestação em si aconteça, por exemplo, em segurança, é garantir também a segurança dos manifestantes. E a gente precisa que as altas autoridades dos diferentes níveis, né, do Estado brasileiro, enfim, do governo do Estado, do governo federal, realmente mudem a sua percepção a respeito do qual é o papel das forças do Estado, dos agentes do Estado na garantia de direitos, né? As polícias se veem como forças repressivas e não como forças que garantam o direito à vida, por exemplo, ou o direito à segurança pública. Então, acho que é fundamental essa mudança de ótica, de percepção do que seria o papel desses agentes do Estado, né? João Pedro, como é que a Ordem dos Advogados do Brasil vem interpretando a quantidade de cenários sobre segurança pública, né? É claro que há petições, há manifestações, há condicionantes ali que trazem essa ou outra manifestação. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil interpretou tudo o que aconteceu em 2015 e os encaminhamentos que foram mais viáveis? A Ordem dos Advogados do Brasil procura sempre assumir o papel e vem procurando, especialmente na época das manifestações de 2013 e outras subsequentes, sempre procurou assumir o papel de defensora da legalidade, defensora do Estado Democrático de Direito, né? Ser defensor do Estado Democrático de Direito significa, entre outras coisas, evitar tomar partido sobre debates públicos que existam, mas ter um partido radical a favor da existência desses debates e da possibilidade de que as pessoas vocalizem as suas demandas e participem da esfera pública. Também ser a favor do Estado Democrático de Direito significa entender algo que a Renata também estava falando, que é a ideia de que o cidadão que quer se manifestar, o cidadão que quer levar a sua vida e usufruir dos direitos fundamentais que fazem dele cidadão, dele ou dela, tem de encontrar no Estado um fomentador desse papel, né? Tem de encontrar no Estado e nos seus agentes, qualquer que seja o agente do Estado envolvido, seja polícia ou qualquer outro, né? Um fomentador desses predicados de cidadão, ou seja, do predicado de poder participar da esfera pública e, ao mesmo tempo, de poder reter alguma esfera de privacidade, né? Então, nesse difícil equilíbrio entre a participação na esfera pública e a proteção da própria privacidade, quando for do interesse do cidadão, é que reside o Estado Democrático de Direito, e a OAB sempre adotou o papel de ser defensora dessa ideia do Estado Democrático de Direito. Agora, como na opinião de vocês explicar uma força policial tão truculenta, né? A gente sabe que existem situações limite, né? No âmbito de uma manifestação é praticamente impossível que um planejamento para lidar com todas as nuances daquele episódio seja feito com clareza, né? As coisas vão acontecendo num dado momento. Mas como explicar essa fama, né? Uma questão de tanta truculência, porque os números trazem essas explicações, né? Acho que em relação aos protestos, a gente tem um quadro em que, primeiro, a resposta das autoridades em 2013 é de que as forças da polícia não estavam preparadas para lidar com manifestações naquela escala. Mas depois o que a gente viu é que também não houveram medidas satisfatórias para treinar, então, né, as forças policiais para lidar com as manifestações. Agora, eu acho que vale a pena destacar o problema que foi esse uso totalmente inadequado, abusivo, excessivo das chamadas armas menos letais, né? O gás lacrimogêneo, a bala de borracha, que causou, enfim,
diversos estragos, sérios danos a várias pessoas, inclusive jornalistas que foram alvos da polícia. E as armas menos letais não são regulamentadas no Brasil. Não existe uma regulamentação nacional para o uso das armas menos letais e elas são amplamente usadas pela polícia, não só em situação de protesto, mas também nas favelas. No Rio de Janeiro, na favela de Manguinhos, tem um caso de um menino morto porque foi utilizado indevidamente aquela arma de choque, o taser, né? Nele, ele foi morto. E também situação de despejo. Então, acho que tem uma lacuna do legislativo aí, né? Que essas armas precisam ser regulamentadas e de treinamento das forças da polícia. Agora, também tem uma questão da mensagem das autoridades ao lidar com os protestos. Não tem um reconhecimento da legitimidade do direito à manifestação, né? Os manifestantes foram amplamente criminalizados, não só quando eles foram detidos arbitrariamente, enquadrados, né, em leis que não tinham nada a ver com o contexto de protestos, tipo a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Organizações Criminosas, mas também simbolicamente, né? Assim, a resposta das autoridades não foi de reconhecimento desse direito ao protesto. O que avançou no seu ponto de vista, João, no ponto de vista jurídico, de legislação? Renata trouxe esse comentário, armas não letais, armas que têm um pequeno porte, mas que ainda não são regulamentadas. Nos últimos anos, pelo seu entendimento, a sua análise, o que avançamos no Brasil do ponto de vista jurídico e de legislação nesse sentido? Nada. Simples assim? Infelizmente não avançamos nada. Na verdade, a Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil tem um grupo de trabalho que busca exatamente trabalhar nesse tipo de avanço, de regulamentação de uso de armas menos letais. Mas não avançamos muito. Aliás, em nenhum lugar do Brasil de que eu tenha notícia, a gente avançou muito sobre o uso de armas não letais. Mas é importante também, eu acho, quadrar esse uso de armas não letais na própria ideia da cultura cultura de segurança pública no Brasil de modo geral e no Rio de Janeiro de modo muito particular, né? A cultura de segurança pública no Rio de Janeiro, e para isso basta conversar com agentes de segurança pública. Eu particularmente tenho vários amigos e vários interlocutores que são agentes de segurança pública, e ao atuar na segurança pública, esse agente aprende que ele está dentro de uma guerra. Inclusive várias metáforas que se usam em discursos públicos reforçam essa ideia, né? Ele é preparado, o agente de segurança pública no Rio de Janeiro, especialmente, é preparado para ir para a guerra, né? E ele se sente em guerra. E muitos deles estão em guerra, né? O grande problema não é o fato de que, não é talvez o fato de que eles se preparem para ir para a guerra. O grande problema é que as grandes autoridades da segurança pública, de fato, promovam uma guerra. Né? E é uma guerra clara, ela tem dois lados, né? De um lado, as forças de segurança pública, né? Assim entendido em sentido amplo, para abarcar diversos atores, e de outro, um certo estereótipo de criminoso que normalmente mora em comunidade carente, mora no morro, mora na favela, que normalmente é preto ou pardo e que normalmente é associado de uma ou de outra maneira com alguma atividade ligada a tráfico ilícito de algumas substâncias psicoativas ou tráfico de drogas, como é popularmente chamado. Então, dessa mentalidade de guerra deriva todo o resto, né? O uso de armas menos letais é uma espécie de concessão que a guerra faz, porque quem está na rua se manifestando não é só nem principalmente este inimigo da guerra. Então, esse sujeito que não é o inimigo da guerra, a gente não pode matar. Ele não é matável, né? Para usar uma expressão de um delegado de polícia que, na sua tese de doutorado, falou exatamente isso, né? Orlando Zacconi, indivíduos matáveis. O que está na manifestação ele não é matável. Ele é agredível, vamos dizer assim, mas ele não é matável. Então, a arma menos letal serve normalmente para ele, né? Quando o policial vai para a guerra real, ou seja, ele sobe o morro, ele não leva a arma menos letal. Às vezes ele leva, aparentemente teve um caso aqui, mas ela é tão fora de contexto que minha arma menos letal no morro mata, né? Vira arma letal. Então, acho que regulamentar armas menos letais é uma ideia e é um objetivo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem. Mas eu não acho que ela vai trazer grandes benefícios em termos práticos de segurança pública. Vamos lá, tem relatório aqui da Anistia dizendo que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem usado força letal de forma desproporcional e arbitrária, né? Entre 2005 e 2014, 5.132 pessoas foram mortas por policiais em serviço na cidade do Rio de Janeiro. A grande maioria das vítimas eram jovens negros que viviam em favelas. Jovens negros também fazem parte da grande maioria de policiais em algumas corporações, né? Como é que a Anistia Internacional interpreta a questão da formação do policial e da conduta dos policiais na atividade de campo?
Olha, isso se relaciona um pouco com o que a gente estava, né, ouvindo agora mesmo, sobre a lógica que move as políticas de segurança pública e as operações policiais no Rio, que são a guerra às drogas, né, e os estereótipos negativos associados à juventude negra que mora nessas favelas e nas periferias, né. Essa mesma instituição, Polícia Militar ou Polícia Civil, enfim, essa mesma instituição que é a polícia, ela se comporta de maneira diferente dependendo de quem é o interlocutor dela. Então, uma operação na Zona Sul do Rio, em Copacabana, é muito diferente de uma operação policial em Acari. E aí, só para dar um exemplo disso, um dos policiais entrevistados pela Anistia para a elaboração desse relatório, a gente estava querendo pesquisar um pouco como era a aplicação do uso progressivo da força, por exemplo, por um batalhão, né? E a gente perguntou se esse batalhão tinha à sua disponibilidade armas menos letais. E ele falou, não, porque armas menos letais a gente usa lá na Avenida Rio Branco numa manifestação. Aqui na favela, né, a gente não vai usar esse tipo de arma. Então, essa fala desse policial é muito emblemática de como a polícia vê de forma diferente e age de forma diferente os diferentes lugares da cidade. Isso é um absurdo, né? A gente não pode considerar que as favelas são um território de exceção. E a gente também não pode ignorar o fato de que o perfil da vítima, né, da violência policial é o jovem negro do sexo masculino. Então, a gente, para falar sobre violência policial, violência letal da polícia no Rio, a gente tem que falar da guerra às drogas e a gente também tem que falar sobre racismo. A gente não pode deixar de falar de racismo. Que passam como racismo, a questão da interpretação do consumo de drogas, a questão da educação realmente. Mas deixa eu trazer para vocês aqui um dado. Pesquisa do Datafolha de outubro, a pedido da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada em 84 municípios com mais de 100 mil habitantes, revela que, e aí é sobre esse dado que eu queria a interpretação de vocês, 50% dos entrevistados concordam com a afirmação de que bandido bom é bandido morto. Até que ponto a segregação, o conservadorismo, ele interfere nas decisões de um Estado, né? A gente tem aqui a reflexão de vocês sobre as nuances do perfil do policial, do perfil da vítima, das questões, das manifestações de comunidades, mas uma pesquisa com 84 municípios grandes, com mais de 100 mil habitantes. Metade das pessoas tem essa linha de pensamento. O que significa, João Pedro? Eu vou, correndo o risco de soar repetitivo, a metáfora da guerra constrói o seu próprio enredo, né? E esse enredo tem efeitos práticos, né? Independentemente de quanto ele se reflita nesse ou naquele dado, nesse ou naquele indicador de segurança pública. A metáfora da guerra não é só criada por algum governante inescrupuloso, e eu acho também importante a gente fazer uma ressalva, né? Porque eu falei, o agente de polícia ele é preparado para a guerra, mas ele sente realmente uma guerra e ele atua numa guerra real para ele. Não só porque ela é construída como um enredo social que gera efeitos sociais, mas porque ele troca tiros de fato. Tá? E aquelas pessoas, aqueles indivíduos que atuam de uma ou de outra maneira no tráfico ilícito de drogas porque as drogas são ilícitas, elas se preparam para essa guerra também. Então elas também têm armas para entrar na guerra. E, de fato, o policial vai trocar tiro de verdade, com fuzil de verdade, a favor e contra. Então, essa metáfora da guerra, ela cria o seu próprio enredo e esse enredo se espraia socialmente. Então, quando você pensa, se eu falar agora, né, para o nosso telespectador, a palavra criminoso, o que ele vai pensar? Ele vai pensar no indivíduo pardo, provavelmente armado com um fuzil, né? Morador de uma favela, provavelmente, sem qualquer... Ele certamente não vai ver uma pessoa vestida como eu estou vestido aqui, ou como você está vestido, ou como a Renata está vestida. Tá? É um juízo de valor constituído. Ao ver né? isso, qual é o sentimento que ele quer? Ele quer que o sujeito suma da frente dele. Né? E claro, nenhum de nós quer que um menino de fuzil, né, fique andando pela rua. E existem meninos de fuzil andando pela rua. Tá? O que está errado é que o Estado assuma essa metáfora da guerra e deixe esse enredo fluir socialmente. Enquanto o Estado vai fazer isso, é claro que a sociedade vai responder de acordo, assim como as forças policiais vão responder de acordo. O que está errado é essa declaração não escrita de guerra, né, que bota uma parte da população contra outra parte e usa como peões, trocando tiros entre si, pessoas que normalmente vêm dos mesmos estratos social. Como você disse, o policial que puxa o gatilho e mata um sujeito é pardo como o sujeito que ele matou. E o traficante, ou sei lá, essa pessoa que também está nesse enredo, que atira contra o policial, tem a mesma característica social que ele. Quem não tem essa característica, quem formula a política, essa pessoa não é nenhum nem outro. Então aí que está o problema.
Vamos lá, twitter.com, facebook.com, WhatsApp, nossos contatos estão aí na sua tela. Participe com a gente. O Denis Bonfim, Renata, participando pelo WhatsApp de Brasília. Obrigado, Denis. Gostaria de saber o que a Anistia Internacional tem feito aí para auxiliar a redução da violência do crime organizado. Como é que você pode traduzir uma pergunta, às vezes, que vem de forma genérica, né, e ampla, para uma especificação aí atendendo ao Denis, que faz esse questionamento para a Anistia? Olha, muitas vezes a Anistia recebe justamente esse tipo de pergunta: por que vocês estão falando da violência da polícia quando o Brasil é um país tão violento? O Brasil é o país que tem o maior número de homicídios no mundo, né? Em 2012 foram 56 mil e esse número continua subindo. Primeiro a Anistia lançou no final do ano passado a campanha Jovem Negro Vivo, para falar justamente desse alto índice de homicídios em geral no Brasil, né? Destacando de novo que a vítima de homicídio no Brasil, ela tem cara, tem cor, tem endereço, né? A violência letal não afeta a todos da mesma forma. Então a gente chamou a sociedade para esse debate sobre segurança pública, né? A gente pediu para as pessoas falarem que se importam, né? Que não fiquem indiferentes, né? Esse alto número de homicídios. Agora, a gente não pode não olhar para a violência letal da polícia. Porque, por exemplo, esse relatório da Anistia, Você Matou Meu Filho, revela que na cidade do Rio, a polícia tem sido responsável por uma média de 16% do total de homicídios na cidade nos últimos anos. Você imaginar que a polícia em serviço, né, é responsável por 16% do total de homicídios, é muito grave, né? Quer dizer, a força que deveria proteger, não só não está protegendo, porque o Rio tem um altíssimo, né, índice de homicídios, mas também, além de tudo, é um agente de violação do direito à vida, né? Então, a gente tem a campanha Jovem Negro Vivo, que pede uma política nacional de redução de homicídios. A gente tem tido interlocução com o governo federal e chamando as pessoas para essa campanha, para pedir uma redução, para pedir uma política efetiva de redução de homicídios, mas a gente também denuncia ao mesmo tempo a violência letal da polícia. E aí eu queria só chamar a atenção para a incapacidade do governo federal nesse último ano de responder essa crise da segurança pública. Na verdade, o governo federal ficou durante vários meses dizendo que ia anunciar um Pacto Nacional de Redução de Homicídios e quando chegou em julho, que o ministro da Justiça publicamente foi anunciar esse pacto não tinha metas, né, não tinha um programa concreto, não tinha uma estrutura. Então, e até hoje, na verdade, já se passaram mais de 6 meses, cerca de 6 meses desde esse anúncio do ministro da Justiça e a gente ainda não viu esse pacto de redução de homicídios sair do papel. Isso é muito grave. Especificamente, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, antes do programa entrar no ar, sobre a dificuldade de governabilidade hoje no país em função dessa crise política. O que está acontecendo hoje em Brasília representa muito do que atravanca de pautas tão importantes para a nação. Trazer um dado para vocês aqui agora, João Pedro, falando um pouquinho do contexto de penitenciárias, né? A gente tem aí exemplos dentro do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, as questões no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Normalmente, institucionalizar, né? Conceituar uma boa política de segurança pública no conceito de instituições como penitenciárias não faz parte muito de agendas políticas. Como é que você interpreta os passos dados pelo Brasil relacionado a esse assunto, né? A direitos humanos dentro de unidades prisionais? Olha, eu diria para você que o Brasil está na desconfortável companhia da Rússia como os piores países em termos de evolução da política penitenciária do mundo. O Brasil já é a 4ª maior população carcerária do mundo há muito tempo. Mas a primeira disparada, que são os Estados Unidos, né, que tem mais de 2 milhões de pessoas presas, né, o Brasil tem quase 610 mil no final de 2014. O que não é pouco, né? Não, é horrível. Mas os Estados Unidos estão com um viés forte de queda, né? A população carcerária americana vem caindo ao longo do tempo e é provável que medidas que o governo federal de lá está tomando recentemente, principalmente com relação a crimes de drogas, vá diminuir drasticamente essa população, provavelmente para o próximo ano, né? Dando indultos, anistias, descriminalizando condutas, etc. O Brasil está tendo o caminho rigorosamente inverso. O Brasil todo ano aumenta a sua população carcerária, às vezes por fatores altos, e é difícil não conectar os assuntos. O principal crime que aumenta a população carcerária no Brasil é o crime de tráfico de drogas. Pois é, nesse sentido eu vou fazer um parênteses. Você citou aí a curva de queda do Estado americano e a curva que não só não se mantém, mas tem a ascendência do Estado brasileiro, mostrando ali um contraponto.
Como é que discussões como, por exemplo, redução de maioridade penal, você acabou de falar da descriminalização de algumas condutas, né? A gente também tem dificuldade de regimentar alguma parte importante da nossa legislação que poderia confrontar esses números, né? Como é que você interpreta o que não é feito nessas questões de transdisciplinaridade? Eu diria para você que isso tem a ver... E tem a ver também com esse enredo que socialmente as pessoas têm uma ojeriza grande de criminalidade, acham que vivem numa guerra e tal. Mas tem a ver com talvez seja o maior mito social que já inventaram no Brasil, que o Brasil é o país da impunidade. O Brasil é o país da punidade. A gente tem 610 mil, quase 610 mil pessoas presas. Dessas 610 mil, uma em cada 2, mais ou menos, estão presas ou por roubo, né, ou por tráfico de drogas, né? E justamente esses crimes que são associados com o estereótipo do criminoso comum. É o crime que mais pune no Brasil. Ou seja, mais de 300 mil pessoas estão presas porque ou foram condenados por roubo, ou estão processados por roubo, ou foram condenados ou estão processados por tráfico de drogas. E justamente nesses crimes que a gente pensa quando a gente imagina. E você pode conversar com especialmente pessoas da área de segurança pública, e diz, mas a gente prende um monte de traficante, ele 2 meses depois está na rua. Aparentemente, essas pessoas que 2 meses depois estão na rua não entram nos números. Os números são seletivos, não é possível, porque são mais de 300 mil pessoas que estão presas por causa disso. O Brasil, quanto a isso, é o país da punidade. E a sensação de impunidade não está diretamente relacionada ao universo rico. Não tem nada a ver com isso, né? Tá exatamente. Então, o que a gente está fazendo é enchendo a cadeia de pobre, né? E querendo mais. E achando que, né, jogando o mesmo remédio falho para o mesmo problema. E a taxa de homicídios no Brasil, que é uma maneira global de medir violência, só aumenta. E do Rio de Janeiro, no final de 2014, bateu 30 por 100 mil habitantes, que é um número que não se tinha, salvo o melhor juízo, desde a década de 90. Vamos lá, twitter.com, facebook.com, WhatsApp, temos aqui perguntas da Fernanda, do André, já a gente vai trazer para os nossos convidados. Estamos chegando ao limite aqui do primeiro bloco. Pedir aqui para a Renata e para o João Pedro já se familiarizarem com algumas das perguntas. Botar aí na tela para vocês aí, ó, o nosso número do WhatsApp, conta no Facebook, conta no Twitter. Tá aí, ó, pessoal, procurem pelo post do programa no Facebook, tá aí, ó, tragam pra gente seus comentários, twitter.com também, tragam pra gente aí suas considerações, que já o Sala Debate volta. Nós vamos para um rápido intervalo e em 2 minutinhos cá estaremos. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, esta noite falando sobre segurança pública e um balanço do que foi e o que está sendo aí o ano de 2015. Conosco no estúdio a Renata Neder, ela que é assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional. O João Pedro Pádua, presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Você de casa é sempre nosso convidado, acesse aí Twitter, Facebook, WhatsApp, mande suas perguntas pra gente, que eu já passo aqui para os nossos entrevistados. Faça como o André, a Fernanda, o Roberto. Vamos lá, vamos começar a ler algumas perguntas para vocês. Renata, temos aqui André Seco. Por que falamos do racismo na polícia se a polícia, em sua maioria, tem a mesma origem das suas vítimas? Jovens negros de comunidades de baixa renda. Queria que você teorizasse um pouquinho mais a esse respeito, mesmo a gente tendo abordado já um pouquinho no primeiro bloco, para atender a pergunta do André. Eu vou usar um exemplo para ilustrar um pouco isso. Houve um caso no Rio de Janeiro, recente, de uma mulher estrangeira, branca, que foi estuprada. Por Copacabana, se não me engano? Uma gangue numa van e tal. Rapidamente o caso foi investigado e poucos dias depois os responsáveis pelo estupro foram presos, identificados e eles, enfim, o rosto deles apareceu nos meios de comunicação. E uma outra mulher negra, moradora de uma área periférica da região metropolitana do Rio, então veio a público para dizer que tinha sido estuprada por essa mesma gangue, essas mesmas pessoas, e que ela tinha ido na delegacia denunciar, não recebeu atendimento médico-psicológico adequado, ficou muitas horas esperando na delegacia, né, para ser atendida e o caso simplesmente não foi investigado. Então, por que eu dou esse exemplo? Porque a gente está falando exatamente da mesma instituição, do mesmo grupo de pessoas que cometeu aquele crime, o mesmo modus operandi, era o mesmo grupo criminoso, e, no entanto, a polícia agiu de forma totalmente diferente quando foi uma mulher branca estrangeira que denunciou, quando foi uma mulher negra moradora de uma área periférica e uma pessoa de baixa renda. A gente não pode ignorar isso.
né? Então, isso significa falar, sim, dos preconceitos que existem, do racismo que existe e como as instituições se comportam diante disso. Né? E isso, enfim, a gente está falando de mudar uma cultura, de mudar mentalidades, de mudar estereótipos, de mudar percepções. É fundamental. A gente não vai mudar essa política de segurança pública que mata mais jovens negros do sexo masculino se a gente não falar sobre isso. E a gente tem que se livrar desse medo de falar sobre racismo no Brasil. Vamos lá, mais participações aqui pelo WhatsApp. João Pedro, Roberto, pelo Facebook, em qualquer instituição privada ou pública, os candidatos a uma vaga passam por avaliações psicológicas ou psicotécnicas. Um candidato a policial passa por essas avaliações antes de ser efetivado e como são feitas essas avaliações? O que você pode dizer aí para o Roberto? Eu gostei da pergunta do Roberto porque ele me dá a chance também de aclarar uma coisa que eu acho que também é um erro que aí a gente tem que fazer uma meia-culpa. Nós que defendemos direitos fundamentais, direitos humanos, etc., a gente faz, às vezes sem querer, por conta de foco, não por conta de preconceito, mas às vezes a gente faz esse erro, que é demonizar a pessoa, o agente, né, policial que está na ponta, que troca tiro na favela e tal. Esse policial, né, como a gente meio que já falou aqui, é tão vítima da política de guerra quanto a pessoa que eventualmente esse policial vai matar em serviço, porque esse policial também pode morrer. E no Brasil, os índices de policiais mortos é alarmante também, muito maior do que a maior parte de outros lugares do mundo. E os índices de suicídio também são altíssimos. E eles ganham super mal. Né? O policial no Brasil ganha muito mal. E é muito desvalorizado. Né? Ele é um agente ótimo na mão de um formulador de política pública que não quer sujar a mão de sangue. Porque ele vai lá e mata para o agente... Quando ele vai lá e mata e a população aplaude, o formulador, o governador, o secretário, seja lá quem for, vai para a imprensa e diz, não, essa é a nossa política, nós pegamos o fulaninho, o dono do morro e tal. Se esse policial comete um erro, porque ele está sob tensão, e atira num sujeito, às vezes, num garoto, achando que ele está armado e não está quando ele vai ver uma criança, e às vezes nem forja nada, às vezes ele apresenta a ocorrência normalmente, ele vai para a cadeia e o mesmo formulador de política pública que estava se regozijando da morte lá que ele praticou, vai agora dizer que ele é um aloprado, que ele é um maluco, que ele é um degenerado, enfim, que o Estado não podia e que foi vítima de um surto dessa pessoa. Mas os casos de falsificação de evidências também ganharam os holofotes recentemente, mais do que existiam no passado. Não, né? Isso é verdade. Mas também acho importante isso, desculpe só para concluir o raciocínio, que o problema não está com a gente. Eles até fazem prova psicotécnica tem uma investigação social super rigorosa para entrar na polícia. Respondendo claramente a pergunta aí do Roberto. Eles fazem prova psicotécnica. Não que provas psicotécnicas tenham um estatuto científico tão elevado assim, mas tudo bem, eles fazem. Mas o problema não é esse. Ele vai entrar numa instituição que vai preparar ele para a guerra. Ele vai para a guerra. Vão dar um fuzil na mão dele, vão dizer, você vai lá e você vai subir, você vai trocar tiro. Quando ele chegar lá, ele vai receber tiro. Ele troca tiro. O erro está em mandar ele lá trocar tiro. Esse é o problema. E, principalmente, um erro de fundo está em... Eu prometo que eu só vou falar essa frase porque eu sei que o tema é polêmico, não é esse. O problema está em tornar algumas substâncias psicoativas ilícitas, o que faz com que alguém se sinta incentivado a comprar um fuzil para trocar tiro com a polícia para poder vender essa substância para alguém que quer comprar. E que 90% dos casos, ou 80%, 90% dos casos, não vai ter problema com ela. Você está falando claramente de maconha? Maconha, cocaína, qualquer droga. Mesmo crack, a taxa de vício é em torno de 20%. Né? E os prejuízos da política de guerra são incalculáveis. Aliás, são calculáveis e são alarmantes. Então, encarceramento em massa, gasto com segurança pública e perda de vidas. Essa sim, incalculável. Renata, a pergunta aqui da Fernanda, né? Deixa eu ver aqui onde foi parar, subiu aqui a pergunta, está aqui a pergunta. Como você vê os direitos humanos em face a essa crise política que acontece no país, né? Essa pauta que antes não era presente, percebe-se menor ainda agora? Olha, eu acho que, de um lado, a gente teve, pelo menos, mais visibilidade para esse tema da segurança pública e, enfim, da violência da polícia nos 2 últimos anos. Acho que se teve uma coisa que a repressão aos protestos fez desde 2013 foi dar visibilidade a esse tema. Até no Rio de Janeiro, isso foi bastante debatido, né? Depois que a violência da polícia saiu da favela, foi para o asfalto, isso se tornou mais visível. Eu acho que isso criou uma janela de oportunidade para a gente discutir mais abertamente o tema da segurança pública. Agora, de forma geral, a gente está vendo o risco de vários retrocessos de direitos que já eram garantidos no Brasil. O que a gente está vendo, por exemplo, é a possibilidade da alteração na forma de demarcação de terras indígenas e quilombolas, o que pode ter um efeito devastador para a garantia dos direitos dos povos
povos indígenas aqui no Brasil. A PEC 215, né, que muda a forma como as terras indígenas são demarcadas. Enfim, a proposta de redução da maioridade penal, que além de violar os direitos da criança, né, também pode levar a um maior superencarceramento em condições, né, que o João Pedro já falou bastante aqui hoje. Então, a gente está correndo risco, sim, de vários retrocessos e acho que essa crise política dificulta que a gente avance em medidas mais propositivas para a garantia de direitos. Vale lembrar que a Anistia Internacional entregou hoje mais de 61 mil assinaturas pelo fim da violência policial no governo do estado do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que bate aí com a pergunta da Fernanda, de trazer esse assunto à tona em virtude de uma pauta política tão complexa nesse momento pelo qual atravessa o país. Bom, a Anistia Internacional, na verdade, independente do contexto político, a gente, né, tem trabalhado esse tema da segurança pública e da violência policial já há algum tempo e a gente lançou esse relatório em agosto, chama Você Matou Meu Filho, que é sobre homicídios praticados pela polícia aqui no Rio. Nesse relatório, inclusive, a gente já denunciava o 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro como sendo o que mais mata e a gente identificou casos específicos em que os policiais diziam que tinham matado em legítima defesa, mas a Anistia pesquisou e viu que, na verdade, eram casos claros de execuções extrajudiciais. Nada foi feito a respeito desses casos, nem do 41º Batalhão, desde quando a Anistia denunciou isso em agosto, e o que a gente viu foi essa tragédia, essa barbaridade dos 5 meninos executados por esse mesmo batalhão, com 111 tiros disparados contra esse carro e jovens que estavam comemorando o primeiro emprego de um deles mortos dessa forma. Então, a não ação do governo, a não resposta, abre a janela para que essas violações continuem se repetindo. Então, a gente solicitou uma audiência com o governador do estado, não fomos recebidos por ele, infelizmente. Esperamos que a gente ainda possa ter esse diálogo com ele, mas a gente fez questão de hoje protocolar a entrega dessas mais de 60 mil assinaturas lá no governo do estado, com várias medidas que a Anistia propõe para serem adotadas para, enfim, mudar essa polícia, mudar essa política de segurança pública e acabar com as execuções no Rio. João Pedro, Eduardo, via WhatsApp, pergunta: o que você acha sobre a criação de aplicativos, né, o uso da tecnologia que, através de denúncia de indivíduos em atitude suspeita em ruas de um bairro, por exemplo, possa espalhar essa informação para outros moradores num raio de até 500 metros, 1 quilômetro? Como é que você interpreta uma associação que nem toda vez é tão simples, né? A tecnologia para gerar segregação, gerar rapidez, causa, consequência, mas como é que você interpreta aí a ponderação do Eduardo com esse exemplo que ele trouxe? De uma maneira geral, tecnologia aplicada à criminalidade, a atuação da segurança pública é sempre positiva, né? Vários exemplos de estudos de casos de sucesso são atribuídos ao uso de tecnologia, desde primórdios, como o uso do CompuStat em algumas cidades americanas. Nova York foi uma das pioneiras, Chicago depois seguiu e outras cidades vêm utilizando. Não, é um software de mapeamento de crimes geograficamente por área da cidade. Enfim, então tecnologia, se bem utilizada, é ótima. Agora, o exemplo aí que o nosso amigo deu, o Eduardo, é de usar aplicativo para avisar a vizinhança de indivíduo em atitude suspeita. Isso é um grande problema. Indivíduo em atitude suspeita é um problema sério. Vira uma caça às bruxas, né? Pode virar uma caça às bruxas, né? O problema é o que vai ser feito com isso. Tem um indivíduo em atitude suspeita na esquina da rua X com a rua Y. Tá, tudo bem. Então as pessoas vão evitar a esquina da rua X com a rua Y, tá bem. Né? Por mais que a avaliação esteja equivocada, ou possa estar equivocada, enfim, pelo menos se não tiver, as pessoas estão se protegendo. Agora, o problema é que no Rio de Janeiro também, recentemente, a gente teve vários casos de linchamento de pessoas, né? Aliás, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que agora eu não vou lembrar de jeito nenhum, uma mulher foi morta, eu acho, um homem foi morto porque as pessoas confundiram ele com um certo criminoso lá qualquer da localidade e espancaram ele até morrer, né? Então, enfim, esse aplicativo pode ser utilizado no sujeito em atitude suspeita, acionar pessoas que vão lá tirar satisfação e, enfim, aí às vezes, para até explicar que focinho de porco não é tomada, como se diz, já é. Né? O cara já está preso num poste com a corrente de bicicleta no pescoço. Né? O que é, obviamente, referência ao fato real que aconteceu no Flamengo, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, e há fotos históricas, né, que relacionam esse tipo de conduta. Então tem esse problema. Agora, eu acho que uma coisa que a pergunta do Eduardo fala e que eu acho que é importante é o seguinte: o tipo de política de segurança pública que qualquer cidade, estado, país mais avançado na área e que tem melhores indicadores na área faz é uma política de segurança pública que vise a resultados práticos, evitar que crimes ocorram, né? E para isso pode ser necessário avisar as pessoas que aquela área tem crime. Tá? Falando especificamente da OEA, né,
do que representa, do que adianta, queria que você explicasse um pouco melhor, João Pedro, do ponto de vista jurídico, denúncias e condenações do Brasil na OEA. Até que ponto isso traz desdobramentos eficazes para que as políticas brasileiras possam evoluir e até que ponto esse constrangimento do Brasil frente a uma organização como essa possa mudar algum cenário? Varia muito, né? É preciso também que o telespectador entenda o seguinte, que a responsabilização de qualquer Estado, né, no sentido de qualquer país, no sistema interamericano de proteção de direitos humanos é complexa, né? A denúncia na OEA é o início do processo. A OEA, né, normalmente através da Comissão de Direitos Humanos, recebe essa denúncia, processa ela de alguma maneira e decide se vai acusar o Estado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São parênteses, questões relacionadas a presídios no Brasil foram frutos das últimas indagações na OEA. O Brasil chegou aí para a Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa de um presídio, acho que é Ursa Branca, que, salvo engano, é no Maranhão, mas eu não tenho certeza. Tá? Esses casos que vão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos podem gerar condenações do país, do Estado brasileiro, né? Há apenas reparações pecuniárias, reparações em dinheiro para a família das vítimas, se houver, e há determinações de que formule políticas públicas ou adote leis que sanem o problema de alguma maneira. Em muitos casos, isso não serve para nada. Sendo muito honesto, por exemplo, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa da lei de anistia e a Corte efetivamente mandou que o Brasil revogasse a lei de anistia e não desse efeitos jurídicos a ela. Essa questão foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal discordou da decisão da Corte Interamericana. Na verdade, ela não dialogou com a Corte Interamericana, mas a mesma questão foi levada para o Supremo Tribunal Federal. É um posicionamento, é um protocolo que se cumpre, né? E o Supremo Tribunal Federal disse que a lei de anistia é constitucional, pela ordem constitucional atual, e essa foi a decisão que valeu. Porque realmente implementar uma decisão estrangeira no Brasil não é fácil assim, especialmente se você tem uma decisão interna contrária. Agora, por outro lado, a Lei Maria da Penha, que é muito festejada como um marco a favor dos direitos das mulheres e da promoção de gênero, é fruto de uma condenação brasileira na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta do caso da Maria da Penha Maia Gonçalves, que ficou paraplégica e depois chegou a ser quase morta, eletrocutada pelo seu, acho que, ex-marido, e fez várias representações e notícias e fez vários expedientes no âmbito dos órgãos de segurança pública do estado dela, que eu não lembro qual é, e não foi nunca protegida por isso, né? E sofreu vários atentados do ex-marido e quase morreu. E esse caso gerou a condenação no Brasil e essa condenação sim teve efeitos. Então é difícil prever. Né? É difícil prever se o caso vai chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E é difícil prever que mesmo que chegue e a Corte dê uma decisão desfavorável ao Brasil, qual vai ser o efeito. Mas é um fato político, simbólico, que pode ser utilizado no debate público sobre a questão e é, claro, sempre importante. Olha, gente, uma informação importante de última hora que chegou aqui, o Ivênio Hermes, coordenador de estatística da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, participaria com a gente agora pela internet, mas ele teve um problema no trânsito, não vai ter condições de participar nesse momento. A gente agradece aí o esforço da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte e numa próxima oportunidade a gente traz as informações do Estado. Tá bom? Vamos dar sequência aqui no Facebook, no Twitter e no WhatsApp. Os nossos telespectadores e internautas continuam trazendo indagações. Renata, Estevam, pelo WhatsApp, a violência por parte dos policiais é clara, óbvia, mas como combater a criminalidade sendo menos violento? Uma aula de didática aí para o nosso querido Estevam. Eu acho que a gente já falou bastante disso, mas é sempre bom reforçar. A gente tem que mudar o foco da política de segurança pública. Então, vamos olhar, por exemplo, para qual seria o maior problema hoje da segurança pública no Brasil. Se a gente pensa que a gente é o país com o maior número de homicídios no mundo, deveria ser a redução de homicídios. No entanto, a gente sabe que só entre 5% e 8% dos homicídios no Brasil são investigados e responsabilizados. Então, embora a gente não é o país da impunidade, a gente prende muito, mas também a gente prende mal, né? A gente tem muitos presos provisórios e pessoas que estão sendo, né, responsabilizadas, punidas por crimes que são relacionados a tráfico de drogas e crimes relacionados a crimes contra a propriedade, né, furtos, roubos, e, no entanto, os homicídios não estão sendo investigados e responsabilizados. Essa não investigação
prevenção dos homicídios, por exemplo, ela não só tem como consequência a impunidade, mas também, se você não investiga e, portanto, não conhece a forma como esses homicídios acontecem, você não consegue formular políticas públicas de prevenção desse homicídio, né? Se você não investiga, você não sabe qual é a causa daquele homicídio, quem cometeu, por que cometeu, e, portanto, você não consegue formular qualquer tipo de política pública de prevenção. Então, primeiro, acho que a gente tem que sair desse discurso da criminalidade, né? Como combater a criminalidade? Que criminalidade? Existem muitos crimes sendo cometidos. Bala de prata, né? Sem que o trocadilho tenha... Mas não existe uma bala de prata. Mas a gente, por exemplo, eu começaria, né, focando numa política nacional de redução de homicídios, que é o que a gente tem pedido ao governo federal e que a gente espera que eles comecem a adotar. Posso falar uma palhinha sobre isso? Deixa eu trazer para você rapidamente, João, uma pergunta do Marcelo. Sou agente penitenciário e no Brasil há leis muito brandas, cadeias superlotadas e poucos agentes penitenciários para muitos presos. Rápido comentário aí sobre a contribuição do Marcelo, agente penitenciário. Depois você volta em sua linha de raciocínio. Eu devo dizer primeiro ao Marcelo que eu não invejo a carreira dele, né? Eu acho que ele deve passar por uma situação muito difícil no seu trabalho, porque lidar com a prisão no Brasil é muito difícil, né? Para o telespectador ter uma ideia, todo mundo acha que, e a lei de execução penal determina, que os presos sejam alocados nas diferentes unidades de acordo principalmente com os seus antecedentes e o crime que cometeram, a gravidade do crime. Então, quem foi condenado por homicídio não vai ficar junto com pessoas que foram condenadas por furto, né? Ou, enfim. No Rio de Janeiro, principalmente, os presos são diferenciados, não só pelo regime prisional, se eles estão no aberto, no fechado, semiaberto ou aberto. O aberto quase nunca alguém cumpre em presídio, mas eles são diferenciados por facção. E a literatura já sabe disso há muito tempo, a literatura antropológica sobre presídio, mas eu vi isso uma vez quando eu estava atuando como advogado numa unidade prisional do Rio de Janeiro, um rapaz chegando preso por furto. E o agente penitenciário, não sei se era o agente penitenciário, acho que na época ele estava chegando numa cadeia pública que era administrada pela polícia na época, mas o policial perguntou para ele: ô, meu amigo, qual é a sua facção? Aí o rapaz disse: não tem facção não, meu senhor. Qual é a sua facção? Não tem uma facção, meu senhor. Ah, não tem não? Então você vai para o Comando Vermelho. E aí mandou ele para a ala do Comando Vermelho. Então os presídios no Rio de Janeiro são separados por facção. Por quê? Porque se botar o Comando Vermelho junto com o terceiro comando, junto com a ADA, né, eles vão se matar, tá? Vai ter um conflito ali. Então, eles separam por facção. Então, é uma questão muito diferente. E aí, a minha resposta para o Marcelo, derivada dessa história, é a seguinte: o problema não é se a lei é branda ou não é branda, se o cara sai ou fica preso. Na verdade, ele devia muito querer que as pessoas saiam. O secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro quer que os presos saiam. O coronel Eri Costa Filho, que já foi comandante-geral da Polícia Militar e que é o secretário de Administração Penitenciária, disse na minha frente: a gente tem que fazer alguma coisa para tirar esses meninos de lá. Porque senão, se eles ficarem lá, a gente vai ter um bairro de pobre, não tem jeito aqui. Então, na verdade, a lei se é branda é o menor dos problemas. O problema é que a gente tem gente demais para pouco espaço, com uma lógica completamente inadministrável, não dá para você... E a própria lei não é cumprida. A lei de execução penal não é cumprida em aspectos óbvios, por exemplo, separar preso pela gravidade do crime, porque não dá. Porque esse cumprimento faria com que a vida do Marcelo fosse ainda mais difícil do que ela já é. E aí veio uma pergunta do Antônio Cândido, de Pouso Alegre, de Minas Gerais. Se não for pela redução da maioridade penal, como ela pode entrar numa discussão como essa, né? Que você está falando sobre agora a divisão de cidadãos, de presos em instituições prisionais. 18, 17, 16 anos, né, trazendo rapidamente uma outra discussão para o nosso debate, a interpretação de vocês sobre a proposta de redução da maioridade penal nesse contexto de superlotação de presídios. Renata, começa? João? Pode ser. A Anistia até já se posicionou sobre isso publicamente e lançamos, inclusive, uma ação urgente, foi uma mobilização internacional. A gente é totalmente contra a redução da maioridade penal. Primeiro porque viola, né, o direito da criança e do adolescente e está em desacordo, né, com o compromisso do Brasil com a Convenção dos Direitos da Criança, mas também porque, enfim, colocar um jovem nesse sistema prisional, que é uma máquina de moer gente, né, onde as pessoas são decapitadas, né, como acontece em Pedrinhas, no Maranhão, inclusive casos de canibalismo foram denunciados recentemente lá no Maranhão, coloca esse jovem sujeito a muitas mais violações de direitos nesse sistema prisional, mas também é a resposta errada ao que se pode chamar de crise da segurança pública. Pois é, porque na pergunta do Cândido, especificamente aqui, acho que pelo WhatsApp, depois até confirmo com a equipe, o que fazer, né, qual o passo para a violência por adolescentes, né, falando aí de crimes hediondos.
Olha, primeiro, acho que a gente tem que, de novo, a gente cai um pouco no estereótipo de quem é esse criminoso, que crimes eles cometem. As pessoas olham para esse menor infrator e muitos comentários que a gente vê, inclusive na internet, nas nossas redes sociais da Anistia, porque esse homicida, esse assassino, estuprador e parará. E esse jovem não é isso, né? Peraí, vamos olhar para esse jovem, vamos também olhar não só para o crime que ele cometeu, mas também para todos os direitos que ele teve violado, porque o Estado falhou em garantir todos os seus direitos. Né? O direito à educação, o direito ao primeiro emprego, enfim, a uma assistência social, porque muitas vezes eles vêm de um lar, às vezes, violento, ou de uma família, enfim, que não tem acesso a serviços, equipamentos urbanos e por aí vai. Mas as pessoas não olham com muita empatia para esse jovem, né? Na verdade, estão olhando para ele já através dessa lente de ver esse criminoso, homicida, estuprador. E às vezes chocadas por um fato específico, né? E às vezes motivadas por um fato específico, claro, que ganha muita visibilidade. Mas a redução da maioridade penal é a resposta errada para essa crise da segurança pública. João Pedro. Eu disse um mito grande, que talvez um dos maiores mitos em segurança pública do Brasil, que o Brasil é o país da impunidade. Agora, tem um mito que tem base científica, que é o mito de violência gera violência. Né? O Estado assim como a gentileza gera gentileza? Né? Essa segunda parte eu não sei se tem comprovação científica, mas a da violência tem. Porque se o Estado gera, né, uma resposta violenta à criminalidade, o resultado não vai ser menos criminalidade, vai ser uma criminalidade mais violenta, para resistir ao Estado. Né? Basta você... No Brasil, o principal estudo de casos recente de uma política de segurança pública que gerou bons resultados é o Pacto pela Vida em Pernambuco, na época que o falecido governador... Eduardo Campos, não tinha me faltado o nome dele. Era governador lá, ele fez esse Pacto pela Vida, que era a ideia justamente de que a gente tinha que parar de matar. A polícia, o criminoso, a não polícia, não importa, tinha que parar de matar. E para começar a parar de matar, a polícia tinha que começar, o agente de segurança pública do Estado tinha que começar a ser menos violento. E as pesquisas em psicologia dão conta disso. Os lugares onde menos tem crime violento são os lugares onde a polícia e os agentes do Estado são menos armados, são menos ostensivos, até contraintuitivamente. Você pensa, não, se eu aumentar, né, se eu vou lá e mato 3 deles, eles vão ficar com medo e vão parar de vir. Não é verdade. Eles vão vir com 4, porque eles sabem que 3 não deu mais conta. Né? O princípio da guerra é assim, né? Em qualquer circunstância. A falta de um acordo comum sobre o que é legalidade e o que não é legalidade, essa zona de guerra, onde a legalidade não importa, onde o Estado Democrático de Direito, como eu comecei falando, não funciona, é uma área em que vence o mais forte. E na vitória do mais forte, quem morre é quem está na guerra e os colaterais. Isso vale para qualquer política pública de segurança pública. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em segurança pública é parar de ser violento. Tirar a gente da cadeia, parar de trocar tiro e buscar acolher e punir eventualmente quem tem que ser punido, mas de forma moderada e o mais justo e respeitoso possível. Renata, a gente está caminhando aqui para o final do programa. Me fala um pouquinho sobre a agenda da Anistia nessa semana, né, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Como é que estão as atividades, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no contexto nacional? Olha, a gente tem um grande evento no Rio de Janeiro nesse dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é o festival Todo Mundo Tem Direitos. A ideia desse festival surgiu justamente da tentativa de criar uma outra narrativa pública sobre o tema dos direitos humanos. Muitas vezes, né, os direitos humanos são mal vistos publicamente, vistos, enfim, de forma muito negativa, e a gente queria criar uma narrativa positiva sobre os direitos humanos. Então, junto com a Justiça Global e a Comissão de Direitos Humanos da Alerj lá no Rio, a gente está fazendo no Parque de Madureira a partir das 3 da tarde até as 10 da noite. No site da Anistia Internacional, enquanto você continua aí com as informações. Então, a gente vai ter várias atividades artísticas, culturais e também debates. Inclusive, vem um grupo de jovens estudantes lá de São Paulo que estavam participando das ocupações das escolas. Eles estão vindo para o Rio para debater esse tema com a gente lá no Parque de Madureira. E a Anistia Internacional lança, no mesmo dia 10, a campanha Escreva por Direitos, que é todo mês de dezembro a gente escolhe alguns casos específicos para fazer uma mobilização maior sobre eles. E a gente tem 2 casos do Brasil esse ano na campanha Escreva por Direitos. Um é o caso do Andreu, que foi morto dentro do DEGASE, que é o sistema socioeducativo lá no Rio, no dia 1º de janeiro de 2008, e os agentes nunca foram responsabilizados, inclusive alguns deles continuam trabalhando dentro do sistema socioeducativo, apesar de estarem envolvidos num homicídio dentro do sistema. E também o caso do Pedro Ivo, que foi morto
aeroporto, lá em Acari, que é a área de atuação do 41º Batalhão da Polícia Militar. Então eu convido também todo mundo a participar da campanha Escreva por Direitos. Tá aí o recado da Renata Neder. Obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. João, obrigado aí pela participação. Suas considerações finais. Eu também agradeço muito o convite e queria ressaltar aí para todo mundo que está assistindo a gente que há um movimento grande agora no Brasil, principalmente de juristas preocupadas com a questão de gênero e com a diferença de gênero, né? Eu não sei se o telespectador sabe que em torno de 80% das mulheres que hoje estão presas no Brasil estão presas por causa do crime de tráfico de drogas, né? Com os homens eu falei que isso era 1 em cada 4, mais ou menos 25%, mulheres são 80%. Grande parte delas foram presas porque foram levar drogas para os seus companheiros que estavam dentro da cadeia e foram pegas na revista. E por isso há um movimento grande para que no decreto de indulto, que sai todo final de ano, assinado pela Presidente da República nesse caso, esteja previsto um indulto para mulheres condenadas, primárias condenadas em tráfico de drogas, que tenham filhos pequenos. Isso seria uma grande vitória para liberar a cadeia de pessoas que não são perigosas e que estão lá prejudicando a vida de uma pessoa que pode depois ser apontada como criminoso do amanhã porque não teve família, né? Então é um movimento que eu convido o telespectador a conhecer mais e apoiar. Tá aí, muito obrigado a vocês de casa que participaram aí pelo Facebook, pelo Twitter. Vou botar aí no site para vocês, na tela, o nosso canal no YouTube, né? youtube.com/Sala Debate Oficial. Você encontra aqui toda a coleção de debates e aí pode se associar também à nossa lista de inscritos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. O Sala Debate reprisa aos domingos, às 9 da noite e também está disponível aí na internet para você. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.